Existe algo que o inimigo não quer que você descubra. Existe uma arma tão poderosa, tão antiga, tão testada e aprovada por Deus, que quando você a usa de verdade, não como ritual, não como tradição, não como obrigação religiosa, mas quando você a usa com fé, com intenção e com rendição total ao Senhor, o próprio inferno treme. Não é exagero, não é linguagem metafórica, é a realidade espiritual que a Bíblia registra desde Moisés até Jesus, desde os profetas até os apóstolos. E essa arma tem um nome, chama-se jejum. Mas antes de você ouvir essa palavra e pensar que isso é coisa de monge, de fanático, de quem não tem nada melhor para fazer, quero que você pare, quero que você respire fundo e me ouça. Porque talvez você esteja passando por uma batalha que parece não ter fim. Talvez você já tenha orado, já tenha chorado, já tenha pedido a Deus de joelhos e ainda assim sente o peso de uma opressão que não cede, uma ansiedade que volta, uma compulsão que persiste, um relacionamento que não se restaura. Uma porta que não se abre, uma tristeza que se instalou como se fosse morar para sempre. E eu vim dizer a você hoje, há uma razão para esse nível de resistência. Há uma razão para esse nível de dureza. Jesus mesmo disse, e as palavras dele estão registradas em Mateus 17, quando os discípulos fracassaram em libertar um jovem atormentado por um demônio e perguntaram por que não haviam conseguido. Jesus respondeu com uma clareza que corta como espada: esta casta não sai senão por oração e jejum. Não por mais esforço, não por mais reuniões, não por mais programas religiosos, por oração e jejum. Você precisa entender o peso dessas palavras. Jesus não estava simplesmente adicionando um item a uma lista espiritual. Ele estava revelando uma lei do reino de Deus. Há forças que operam em determinadas frequências espirituais. Há resistências demoníacas que só cedem quando o crente opera em um nível de autoridade que só é alcançado pela mortificação da carne, pelo esvaziamento do eu, pelo grito silencioso de uma alma que diz a Deus: eu te quero mais do que quero qualquer coisa que este mundo pode me oferecer. O jejum não é uma forma de impressionar a Deus. Deus não precisa ser impressionado. Ele é eterno, onisciente, onipotente. O jejum é uma forma de transformar você, de preparar o recipiente para que a unção possa fluir, de afinar sua percepção espiritual para que você ouça o que o Espírito Santo quer dizer, de posicionar você em um lugar de humildade profunda, onde a graça de Deus não encontra resistência, não encontra orgulho, não encontra distração. Há algo que acontece no plano espiritual quando um filho de Deus decide abrir mão da comida, que é a necessidade mais básica do corpo humano, para buscar a face do Pai. É um ato de fé tão radical, tão concreto, tão visível no mundo espiritual, que o próprio Deus se move em resposta. Daniel jejuou por 21 dias, e o anjo que veio com a resposta disse a ele em Daniel 10:12: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia, o céu respondeu no primeiro dia. O problema era a resistência demoníaca no caminho, e o jejum continuado abriu passagem. Você não está sozinho nesta batalha, e sua batalha não é mais forte do que o Deus que está do seu lado. Mas talvez esteja na hora de mudar de estratégia. Talvez esteja na hora de parar de lutar com as mesmas armas que não estão funcionando e de empunhar aquela que o inimigo realmente teme. Não teme a sua inteligência, não teme a sua retórica, não teme os seus planos, mas treme quando um filho de Deus se humilha, se prostra, abdica do próprio conforto e diz: Senhor, até que o Senhor se mova, eu não me movo. O primeiro método de jejum que quero trazer a você é o jejum de consagração total. Este não é o jejum que você faz quando está desesperado.
Este é o jejum que você faz quando decide que quer mais de Deus. Quando decide que a vida espiritual superficial que você tem vivido não é suficiente. Quando reconhece que há uma profundidade no espírito que você ainda não tocou, uma dimensão de comunhão com Deus que você ainda não experimentou e que você está disposto a pagar o preço para entrar nela. O modelo bíblico mais claro desse tipo de jejum está em Moisés. Moisés subiu ao Monte Sinai e ficou 40 dias e 40 noites sem comer nem beber. 40 dias. Não foi para pedir algo, foi para receber algo. A lei de Deus, a revelação do caráter divino, a instrução para guiar um povo inteiro. Moisés desceu do monte com o rosto resplandecente, não porque tinha feito algo religioso, mas porque havia estado na presença de Deus de uma forma que transformou sua própria fisionomia. Êxodo 34:29 diz que a pele do seu rosto resplandecia porque Deus lhe havia falado. Quando você se consagra a Deus através do jejum, algo muda em você. Não é uma mudança superficial. Não é uma mudança emocional que dura 3 dias e depois passa. É uma mudança de dentro para fora. Uma mudança no seu espírito. Uma mudança na forma como você percebe o mundo espiritual. Uma mudança no nível de sensibilidade que você tem ao Espírito Santo. E isso é o que o inimigo não quer que aconteça. Porque um crente sintonizado com Deus, um crente cujo espírito está afinado com a frequência do céu, é um crente que não pode ser facilmente enganado, oprimido ou controlado pelas forças das trevas. O jejum de consagração não tem um número fixo de dias, não tem uma regra externa, tem uma orientação interna do Espírito Santo. Às vezes são 3 dias, às vezes são 7, às vezes é um dia por semana, mantido com fidelidade ao longo de meses e anos. O que importa não é a duração. O que importa é a intenção. O que importa é que enquanto você está com fome no corpo, você está faminto de Deus. E que essa fome espiritual, essa busca genuína, esse desejo profundo de mais de Deus, é o que move o coração do Pai. Jesus disse em Mateus 5:6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Note a promessa. Eles serão fartos. Não podem não ser fartos. É uma lei do reino. Quem tem fome de Deus, genuinamente, profundamente, persistentemente, será saciado. Mas a pergunta que fica é, você tem essa fome? Você sente essa sede? Ou você se contentou com uma vida espiritual que vai de domingo a domingo, de louvor a louvor, sem profundidade, sem intimidade, sem transformação real? Porque o jejum de consagração começa com um reconhecimento honesto. Eu preciso de mais de Deus do que tenho agora. E essa honestidade, essa humildade de reconhecer que ainda não chegou, que ainda há muito mais no espírito que você não tocou, é o ponto de partida de tudo. É o lugar onde a jornada realmente começa. É o lugar onde os demônios começam a tremer. Não porque você se tornou poderoso, mas porque você se tornou disponível para aquele que é todo o poder. Há uma diferença enorme entre fazer jejum e entrar no jejum. Há uma diferença entre uma prática religiosa externa e uma experiência espiritual interna que sacude os fundamentos do mundo invisível. Muitos cristãos fizeram jejum, poucos entraram no jejum. E é exatamente essa diferença que determina se o inimigo vai recuar ou vai simplesmente esperar você terminar para voltar com mais força. Entrar no jejum significa entrar com propósito. Significa que antes de colocar o prato de lado, você colocou o coração diante de Deus.
Significa que você sabe por que está ali, sabe contra o que está lutando, sabe o que está pedindo e sabe em quem está confiando, porque o jejum sem fé é apenas dieta e o jejum sem direção é apenas privação. Mas o jejum com fé, com propósito e com a palavra de Deus como fundamento, esse jejum é uma bomba espiritual que o inferno não tem como conter. O segundo método que quero trazer a você hoje é o jejum de intercessão. Este é o jejum que você entra não por você mesmo, mas por outra pessoa, por um filho que se perdeu, por um casamento que está se desfazendo, por uma nação que está sob julgamento, por uma situação que está além da capacidade humana de resolver. É o jejum do amor que vai além das palavras e se traduz em ação espiritual concreta. Ninguém ilustra esse tipo de jejum com mais força do que Esther. Você conhece a história. Um decreto havia sido assinado. Um povo inteiro estava condenado à morte. E Esther, uma jovem mulher, rainha por circunstância, mas filha de Deus por chamado, convocou todo o povo para um jejum de 3 dias. Não pediu para Deus mudar as circunstâncias enquanto ela ficava confortável no palácio. Ela entrou no jejum com o povo. Ela colocou a própria vida em risco. Ela disse as palavras que ainda ecoam através dos séculos: se perecer, perecerei. Esther 4,16. E o que aconteceu depois desses 3 dias de jejum coletivo, de clamor unido, de rendição total? Esther entrou na presença do rei. O rei estendeu o cetro. O decreto foi revertido. Um povo que estava destinado à morte foi salvo. E tudo começou com uma decisão de jejuar, de interceder, de colocar o bem alheio acima do próprio conforto. Você tem alguém assim na sua vida? Alguém que precisa de uma intercessão que vai além das palavras? Alguém que está tão perdido, tão preso, tão longe de Deus, que a oração comum parece não chegar? Então, talvez chegou a hora do jejum de intercessão. Talvez chegou a hora de você dizer: Senhor, eu abro mão da minha alimentação, do meu conforto, das minhas preferências, para ficar diante do Senhor e interceder por essa vida. Há algo poderoso que acontece no espiritual quando você jejua por outra pessoa. Você não está apenas orando por ela, você está sofrendo com ela. Você está, em algum sentido místico e profundo, colocando o seu corpo como um altar de intercessão. E Deus, que vê o que é feito em secreto, que pesa os motivos do coração, que se move pela fé que se traduz em ação, Deus responde. Não porque você merece, mas porque Ele é fiel. E porque o amor que leva alguém a jejuar por outra pessoa é um reflexo do amor do próprio Cristo, que não apenas orou por nós, mas entregou a própria vida. Paulo, em Filipenses 2,17, usa uma imagem impressionante. Ele fala em ser derramado como libação sobre o sacrifício da fé dos crentes. Paulo via a própria vida como uma oferta derramada, e o jejum de intercessão tem essa natureza. Você não está apenas pedindo a Deus que faça algo, você está se oferecendo como instrumento. Você está dizendo: Senhor, use a minha rendição, use o meu esvaziamento, use a minha humildade diante do Senhor como canal de libertação para essa vida que eu amo. Mas quero ir além. O jejum de intercessão não é apenas uma ferramenta de crise. Não é apenas para quando tudo está desmoronando. Os maiores intercessores da história foram aqueles que tornaram a intercessão um estilo de vida, que tinham pessoas específicas, situações específicas e nações específicas no coração, e que regularmente entravam em períodos de jejum por essas causas. Não esperavam a situação piorar. Eles agiam preventivamente, profeticamente, com uma consciência de que o mundo espiritual responde à intercessão sustentada com uma velocidade e uma completude que a oração casual simplesmente não produz. Pense em Elias. Aqui está um homem que orou para não chover e não choveu por 3 anos e 6 meses.
e depois orou para chover e choveu. Tiago 5,17 diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Não era um super-herói espiritual. Não tinha poderes especiais. Era um homem, como você, como eu, mas era um homem que sabia como se posicionar diante de Deus. Um homem que sabia o que era prostrar-se com o rosto entre os joelhos e esperar pelo som de chuva abundante, mesmo quando o céu estava fechado. E aqui está o que o jejum de intercessão faz por você. Ele aguça a sua fé. Quando você está jejuando por alguém, por uma situação, você não pode fingir. Você não pode ser superficial. Você não pode orar durante 2 minutos e passar para o próximo item da lista. O jejum força você a ficar, a persistir, a voltar. E nessa persistência sua fé é forjada, seus olhos espirituais são abertos e você começa a ver com maior clareza o que Deus está fazendo, o que o inimigo está tentando fazer e como você deve orar. Isaías 58:6. E este é um dos textos mais poderosos sobre jejum em toda a Bíblia. Diz: "Não é antes este o jejum de que gosto, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os oprimidos e que quebres todo o jugo." Deus está definindo o jejum que ele aceita. E no centro dessa definição está a libertação do outro, o cuidado com aquele que está preso, a intercessão que quebra jugos, não apenas a privação religiosa de alimentos, mas um ato de amor que se traduz em libertação espiritual concreta para vidas reais. Quando você jejua com esse propósito, com o nome de alguém no coração, com a situação de alguém diante dos olhos de Deus, com o amor de Cristo como motivação, você não está fazendo religião. Você está fazendo guerra espiritual do mais alto nível. E os resultados não são incertos. Eles são garantidos pela fidelidade de um Deus que prometeu ouvir o clamor de quem intercede, que prometeu se mover em favor dos que se humilham, que prometeu que a oração eficaz do justo pode muito. Você tem alguém que precisa de você nesse lugar? Então, não espere mais. O jejum de intercessão está chamando o seu nome. Há momentos na vida que definem tudo. Momentos em que o peso do que você está carregando se torna tão grande que as palavras simplesmente não chegam mais. Você abre a boca para orar e não sai nada. Você tenta articular o que está sentindo e não encontra as palavras certas. Você está diante de uma dor, de uma perda, de uma confusão tão profunda que até a oração parece insuficiente. E é exatamente nesses momentos que Deus preparou um terceiro método de jejum que vai muito além das palavras. O terceiro método é o jejum de luto e arrependimento. E antes que você se afaste porque a palavra arrependimento soa pesada, quero que você entenda que este não é o jejum da condenação. Não é o jejum de quem está se punindo. Não é o jejum de quem está tentando ganhar o favor de Deus por meio do sofrimento. Este é o jejum de quem reconhece que algo precisa mudar, profundamente, radicalmente, permanentemente, e que a única forma de essa mudança acontecer é através de um encontro honesto com Deus. Davi conhecia esse lugar. Depois que o profeta Natã veio até ele e revelou o peso do que havia feito, o adultério com Batseba, o assassinato de Urias, Davi não buscou desculpas, não tentou minimizar, não se escondeu atrás do poder real. Ele prostrou-se, ele jejuou. Segundo Samuel 12, descreve Davi deitado no chão, recusando comer, em um estado de luto, e suplica que durou 7 dias. E o Salmo 51, que nasceu desse momento, é um dos textos mais profundos de arrependimento que a humanidade já produziu. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Davi não estava pedindo que Deus mudasse as circunstâncias. Estava pedindo que Deus mudasse ele. E esta é a essência do jejum de arrependimento. Não é, Senhor, muda minha situação. É, Senhor,
muda meu coração. Não é, tire o problema de mim. É, tire o que há em mim que gerou esse problema. Porque aqui está uma verdade que precisa ser dita com amor, mas com firmeza. Muitas vezes, as forças que operam contra nós têm acesso à nossa vida por causa de portas que nós mesmos abrimos. Não por ignorância, às vezes, mas por desobediência, por hábitos que permitimos, por relacionamentos que cultivamos contra a orientação do Espírito, por atitudes de coração que não queríamos examinar, por rancores que guardamos como se fossem tesouros, por orgulho que nos recusamos a soltar. E o inimigo conhece essas portas. Ele não cria a porta, ele simplesmente entra pela que você deixou aberta. E enquanto você ora pedindo libertação sem fechar a porta, a batalha não tem fim. É por isso que o jejum de luto e arrependimento é tão poderoso. Porque ele não apenas clama por libertação, ele remove o que deu ao inimigo base de operação na sua vida. Joel 2:12. É um chamado que ecoa através dos séculos com uma urgência que ainda é atual. Agora, pois, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. De todo o coração, não em parte, não na superfície, de todo o coração. E repare na sequência: jejum, choro, pranto. Não são sinais de fraqueza. São sinais de um coração que finalmente parou de fingir que está bem. Um coração que finalmente teve a coragem de ser honesto com Deus. E Deus não foge dessa honestidade. Ele corre ao seu encontro. O versículo seguinte diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Deus não quer o ritual externo, Ele quer o coração. E quando o coração está rasgado diante de Deus, quando você chega ao ponto de luto genuíno pelas suas próprias falhas, pelos seus próprios desvios, pela distância que permitiu que crescesse entre você e o Pai, é exatamente nesse ponto que a graça de Deus inunda tudo. João 11 traz um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Quando Jesus chegou ao túmulo de Lázaro, a Bíblia diz simplesmente: Jesus chorou. O Filho de Deus, o que ressuscita os mortos, o que tem toda a autoridade no céu e na terra, chorou. Não porque não sabia o que ia fazer, mas porque estava genuinamente presente na dor daquele momento, genuinamente tocado pela tristeza das irmãs, genuinamente movido pelo amor. E foi dessa posição, da posição de quem foi tocado, de quem se importou, de quem entrou na dor, que ele disse: Lázaro, sai fora. O luto genuíno não impede o milagre, ele o precede. O arrependimento genuíno não nos afasta de Deus. Ele nos leva de volta para o único lugar onde o inimigo não tem poder sobre nós, os braços do Pai. E o jejum de luto e arrependimento é o veículo que nos leva a esse lugar quando as palavras não chegam mais, quando a força própria se esgotou, quando a única coisa que nos resta é a honestidade brutal de uma alma que finalmente parou de tentar resolver sozinha o que só Deus pode resolver. Há algo que você precisa soltar hoje? Há um pecado que você tem carregado como segredo? Uma amargura que você alimentou por anos? Um orgulho que você tem protegido com mais cuidado do que deveria? Então, este é o método para você. Não como punição, mas como portal. Como a porta estreita que leva à liberdade mais ampla que você já experimentou. Porque do outro lado do arrependimento genuíno não há condenação. Há o abraço do Pai que correu ao encontro do filho pródigo, ainda quando estava longe. Há o manto de honra colocado sobre ombros que só carregavam vergonha. Há a festa que o céu prepara por cada alma que volta para casa. O mundo espiritual opera por princípios que a mente natural não consegue compreender completamente. Há uma lógica no reino de Deus que vai na contramão de tudo que a cultura moderna nos ensinou. O mundo nos diz: acumule. O reino diz: esvazie. O mundo diz: se afirme.
O reino diz, se humilhe. O mundo diz, satisfaça seus desejos. O reino diz, mortifique sua carne para que o espírito possa reinar. E é dentro dessa lógica invertida, dentro dessa economia espiritual que desafia a razão natural, que o quarto método de jejum encontra todo o seu poder. O quarto método é o jejum de quebra de maldições e libertação de padrões geracionais. E quero que você preste muita atenção aqui, porque este talvez seja o tipo de jejum menos compreendido e, ao mesmo tempo, um dos mais urgentemente necessários para muitos dos que estão ouvindo esta mensagem agora. Há famílias que carregam o mesmo peso de geração em geração, a mesma pobreza que nunca passa, o mesmo vício que se repete no pai, no filho e no neto, a mesma ruptura nos relacionamentos, o mesmo padrão de abandono, a mesma tendência ao desespero, à depressão, à desesperança. E muitas pessoas atribuem isso à genética, ao ambiente, à cultura familiar. E pode haver elementos de tudo isso, mas há também uma dimensão espiritual que não pode ser ignorada. Êxodo 25 registra algo que incomoda muita gente, mas que precisa ser encarado com honestidade. Deus fala em visitar a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Este não é um Deus cruel. Este é um Deus que está descrevendo uma realidade espiritual, que há consequências que se propagam, que há acordos que antepassados fizeram com o reino das trevas, por meio de práticas ocultas, de idolatria, de ocultismo, de maldições pronunciadas, que criaram aberturas espirituais que continuam ativas até que alguém na linhagem as feche com a autoridade de Cristo. E o jejum de libertação geracional é exatamente isso. É você se posicionando diante de Deus, não apenas por você mesmo, mas por toda a sua linhagem. É você dizendo, Senhor, em nome de Jesus, eu represento minha família diante do Senhor. Eu me arrependo de todo pecado, de toda iniquidade, de todo acordo com o mal que qualquer antepassado meu fez, e clamo o sangue de Jesus sobre cada elo dessa corrente. Neemias fez exatamente isso. Em Neemias 1, quando ouviu sobre a condição de Jerusalém, ele não apenas ficou triste, ele jejuou. E quando orou, disse, confesso os pecados dos filhos de Israel que pecamos contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias não estava a confessar pecados que ele próprio havia cometido. Estava representando sua geração e suas gerações passadas diante de Deus. Estava quebrando, através da humildade e do jejum, o ciclo que havia levado um povo inteiro ao cativeiro. E o resultado? Deus abriu o caminho. Deus moveu o coração de um rei pagão para financiar a reconstrução de Jerusalém. Uma situação humanamente impossível encontrou solução sobrenatural, porque alguém teve a disposição de jejuar, de interceder geracionalmente e de confiar que Deus é maior que qualquer herança de trevas. Você precisa entender que o sangue de Jesus é suficiente para quebrar qualquer maldição, qualquer. Gálatas 3:13 é claro, Cristo nos resgatou da maldição da lei, tendo-se feito maldição por nós. Cristo se fez maldição. Ele carregou no próprio corpo toda a iniquidade, toda a maldição, todo o acordo com as trevas que qualquer membro da sua família jamais fez. Ele carregou, destruiu na cruz e ressuscitou como Senhor de toda a autoridade. E a partir da posição de filho, de herdeiro do reino, revestido pela autoridade do nome de Jesus, você tem todo o direito de declarar o encerramento de qualquer herança espiritual negativa sobre a sua vida e sobre a sua família. Mas isso requer posicionamento. Requer que você não apenas saiba a verdade teológica, mas que entre no lugar de batalha espiritual com fé, com determinação e com o tipo de esvaziamento que o jejum produz. Porque quando você está jejuando, quando a carne está quieta e o espírito está acordado,
Você ora com uma clareza e uma autoridade que o dia a dia de distração e saturação sensorial simplesmente não permite. Você entra em uma dimensão de percepção espiritual, onde você sente o que precisa ser quebrado, onde o Espírito Santo aponta com precisão aquilo que ainda tem poder sobre a sua vida e onde a declaração da palavra de Deus corta como espada de dois gumes. Este jejum pode ser feito em família, pode ser convocado por um pai ou uma mãe que percebe os padrões se repetindo nos filhos e decide que essa geração vai ser diferente, que os filhos não vão herdar o mesmo peso que os pais carregaram, que a corrente vai ser quebrada aqui e agora com o poder do sangue de Jesus e a autoridade do Espírito Santo. E quando um pai ou uma mãe se prostra diante de Deus com esse propósito, quando uma família unida decide jejuar e orar pela quebra de padrões geracionais, o inimigo não tem como sustentar o que construiu ao longo de gerações. Chegamos agora a um ponto desta mensagem que quero que você receba com toda a abertura do seu coração. Porque estamos falando de algo que vai muito além de técnicas espirituais, de métodos, de práticas religiosas. Estamos chegando ao núcleo de tudo. Estamos chegando ao lugar onde o jejum se torna não apenas uma ferramenta espiritual, mas uma experiência de encontro com Deus que transforma a identidade. O quinto método de jejum é o jejum de revelação e direção divina. E este pode ser o mais necessário para você neste momento específico da sua vida. Porque talvez você não esteja em crise. Talvez você não esteja sob ataque declarado, mas você está perdido, confuso, sem saber qual caminho tomar, diante de uma decisão que vai mudar sua vida e sem clareza sobre o que Deus quer de você. E essa falta de direção, essa névoa espiritual, esse silêncio que parece não ter resposta, pode ser mais perigosa do que qualquer ataque frontal do inimigo. Jesus, antes de iniciar o seu ministério público, foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias sem comer. 40 dias de silêncio, de solidão, de intimidade com o Pai. E foi no fim desses 40 dias que tudo ficou claro. A identidade confirmada, o propósito revelado, a estratégia estabelecida e a resistência do inimigo derrotada com precisão cirúrgica, não com força bruta, mas com a palavra de Deus, proferida de uma posição de absoluta certeza sobre quem ele era e qual era a sua missão. Mateus 4:1-11 registra esse momento. E cada tentação que Satanás apresentou a Jesus foi respondida não com emoção, não com argumento filosófico, mas com a palavra. Está escrito. 3 vezes, 3 tentações, 3 respostas precisas, diretas, definitivas. E o que permitiu essa precisão? O jejum, o esvaziamento, o tempo de intimidade com o Pai, que produziu uma clareza tão absoluta sobre a identidade e o propósito de Jesus, que o inimigo não encontrou nenhum ponto de acesso. Quando você não sabe quem você é em Cristo, o inimigo usa isso contra você. Quando você não sabe qual é o seu propósito, você é movido pelas circunstâncias, em vez de guiado pelo Espírito. Quando você não ouviu claramente a voz de Deus sobre a decisão que precisa tomar, você toma decisões baseadas no medo, na opinião alheia, na pressão do momento. E decisões assim raramente levam ao destino que Deus preparou para você. O jejum de revelação cria condições para você ouvir, não porque Deus estava em silêncio antes, mas porque você estava barulhento. Porque a vida moderna cria um nível de saturação sensorial, de barulho informacional, de distração constante que simplesmente não deixa espaço para a voz suave e delicada do Espírito Santo. Elias a ouviu depois do fogo, depois do vento, depois do terremoto, em 1 Reis 19:12. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada, não no espetáculo, no silêncio, no esvaziamento, no lugar depois de tudo passar. O jejum cria esse lugar. Quando você remove a distração da comida,
que é muito mais do que nutrição, é conforto, é prazer, é escapismo, você se depara com você mesmo de uma forma que normalmente evita. E nesse encontro consigo mesmo, nesse desconforto do esvaziamento, Deus fala, com uma clareza que surpreende, com uma precisão que só pode ser sobrenatural, com uma direção que não deixa dúvida, porque não vem da sua mente, vem do Espírito Santo que habita o seu interior e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como diz Romanos 8:26. Há uma decisão à sua frente, há um chamado que você sente, mas tem medo de seguir, há uma confirmação que você precisa e não chegou ainda. Então, entre no jejum de revelação, com Bíblia aberta, com diário na mão, com ouvidos dispostos, com o coração que diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, e espere, porque Deus é fiel. Ele não guarda silêncio para aqueles que genuinamente buscam sua face. Ele promete em Jeremias 33:3, clama a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Coisas grandes e ocultas, revelações que vão além do que sua mente pode alcançar, direção que vai além do que sua experiência pode calcular, confirmações que vão além do que qualquer conselheiro humano pode oferecer. Porque Deus, o Deus que conhece o fim desde o princípio, que vê o que está além do horizonte, que conhece o plano e o propósito que tem para você, esse Deus quer falar com você. E o jejum de revelação posiciona você para receber o que Ele está ansioso para comunicar. Você chegou até aqui nesta mensagem porque algo dentro de você reconhece que há mais. Reconhece que a vida que você tem vivido, mesmo que seja uma boa vida, mesmo que seja uma vida de fé genuína, não é tudo que Deus planejou para você. E essa percepção, esse desconforto sagrado com o mediano, com o superficial, com o suficiente quando poderia ser abundante, esse é o Espírito Santo te convidando para mais. E agora quero falar sobre algo que vai além dos métodos individuais de jejum. Quero falar sobre o que acontece quando você combina o jejum com a guerra espiritual deliberada e consciente. Porque o inimigo não é uma abstração teológica, não é uma metáfora literária. É uma realidade espiritual que opera com estratégia, com paciência e com uma compreensão dos seus pontos fracos, que só é possível porque ele observou a sua vida, a vida dos seus pais, a vida dos seus avós, procurando padrões, acessos, vulnerabilidades. Paulo, em Efésios 6:12, é absolutamente explícito. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desta era, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esta não é uma luta humana, não é uma luta psicológica, não é uma luta social, é uma luta espiritual. E precisa de armas espirituais. E o jejum, combinado com a oração intencional de guerra espiritual, é a arma mais devastadora que um filho de Deus pode empunhar. Porque enquanto você está em jejum, você está operando em um nível de percepção espiritual elevado. Você está sensível ao que o Espírito Santo está revelando. Você está alerta para as estratégias do inimigo de uma forma que a vida saturada de distrações simplesmente não permite. E a autoridade que você já tem em Cristo se torna mais eficaz, não porque aumentou, ela é plena em Cristo, mas porque você está mais consciente dela, mais alinhado com ela, mais posicionado para exercê-la com precisão. A mulher do fluxo de sangue de Marcos 5 gastou tudo o que tinha. Foram 12 anos de sofrimento, 12 anos de médicos, de tratamentos, de esperanças frustradas. 12 anos de uma condição que não apenas a debilitava fisicamente, mas a tornava ritualmente impura, excluída da comunidade, impedida de tocar qualquer pessoa, condenada a uma solidão forçada. Mas ela ouviu sobre Jesus, e algo dentro dela, uma fé que sobreviveu a 12 anos de decepções, se levantou.
Ela não pediu permissão. Ela não esperou uma oportunidade conveniente. Ela avançou pela multidão, tocou a borda da veste de Jesus e foi instantaneamente curada. E Jesus parou. Em meio a uma multidão que o pressionava de todos os lados, Jesus parou e perguntou: "Quem me tocou?" Os discípulos acharam a pergunta absurda. Estava sendo tocado por todos, mas Jesus sabia que um toque tinha sido diferente. Um toque tinha sido intencional. Um toque havia vindo de uma fé desesperada, determinada, sem volta. E desse toque, poder tinha saído. O jejum tem essa natureza. É um toque intencional. Em meio a toda a multidão de atividades, de obrigações, de distrações que cercam a sua vida, o jejum é o momento em que você avança e toca Jesus de uma forma diferente, deliberada, determinada, sem volta. E quando você toca Jesus assim, quando toda a sua alma se estende em direção a Ele com essa intensidade, poder sai, poder que destrói o que o inimigo construiu, poder que seca na raiz o que estava te drenando, poder que restaura o que foi perdido ao longo de 12 anos ou de toda uma vida. Mas quero ser honesto com você sobre algo que a religião frequentemente esconde. O caminho para esse poder passa pela vulnerabilidade. A mulher precisou se humilhar. Precisou avançar no lugar de exclusão e impureza que o sistema religioso havia criado ao seu redor. Precisou tocar onde não era permitida. E o jejum tem essa mesma exigência. Ele não te permite esconder. Ele expõe a sua dependência de Deus de uma forma que é desconfortável para o ego, para o orgulho, para a imagem que você mantém, até mesmo para si mesmo. É por isso que pessoas que nunca jejuaram têm tanto medo de tentar. Não é medo de passar fome, é medo de se encontrar, medo de ficar em silêncio o suficiente para ouvir o que Deus tem a dizer, medo de abrir mão do controle que a comida e as distrações proporcionam. Mas é exatamente nesse espaço de vulnerabilidade que Deus entra com toda a sua glória. É exatamente no ponto onde você abre mão que Ele assume. É exatamente onde a sua força termina que a dele começa. E o inimigo sabe disso. Por isso ele trabalha tão arduamente para manter você ocupado, para manter você distraído, para manter o seu estômago sempre satisfeito e o seu coração sempre agitado, para que você nunca chegue ao silêncio suficiente para ouvir Deus. Para que você nunca entre no esvaziamento suficiente para ser preenchido com o Espírito. Porque um cristão preenchido com o Espírito, operando com autoridade espiritual, com percepção aguçada e com fé forjada no forno do jejum, esse cristão é a maior ameaça que o inferno conhece. Chegamos ao lugar onde as palavras precisam se tornar realidade. Chegamos ao momento em que tudo o que foi dito, tudo o que foi revelado, tudo o que o Espírito Santo tocou no seu coração ao longo desta mensagem, precisa descer das emoções para a decisão. Porque fé sem decisão é sentimento, e sentimento sem ação é ilusão. E você não chegou até aqui para continuar da mesma forma que estava. Quero que você pense agora, não no que os outros precisam, não nas batalhas alheias, no que você está carregando, na corrente que ainda está nos seus tornozelos, no padrão que se repete na sua vida como um disco quebrado, na porta que continua fechada, na opressão que não cede, na confusão que não clareia, no cansaço espiritual que vai muito além do cansaço físico, o cansaço de uma alma que tem lutado com as armas erradas por tempo demais. Porque o Senhor Jesus, que andou por esta terra, não apenas pregou o reino, Ele o demonstrou. Em Mateus 4, depois do jejum de 40 dias, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviam. Depois do esvaziamento, o serviço celestial. Depois da privação, a provisão sobrenatural. Depois do deserto, o ministério ungido que sacudiu nações e abriu os olhos dos cegos.
E não apenas cegos físicos, cegos espirituais. Pessoas que viviam sob o peso de anos de escuridão, de opressão, de doenças e de morte espiritual, e que em um encontro com Jesus que veio do jejum foram completamente transformadas. Este é o padrão do reino. O esvaziamento precede o derramamento. A humildade precede a exaltação. A morte do grão de trigo precede a colheita abundante. E o jejum, em todos os 5 métodos que exploramos juntos hoje, é a expressão mais concreta dessa lei espiritual. É você dizendo com o corpo o que a boca declara e o coração crê. Senhor, eu dependo de Ti. Eu Te escolho acima de tudo. Eu confio que o que Tu fazes no invisível se manifestará no visível. E enquanto espero, estou contigo. Há algo que quero que você leve desta mensagem que é mais importante do que qualquer método, mais importante do que qualquer técnica, mais importante do que qualquer estrutura ou sistema de jejum. E é isso, Deus não quer o seu jejum, Deus quer você. O jejum é apenas o veículo, a ponte, o portal. O que Deus quer, o que o Pai sempre quis desde que criou o ser humano, é comunhão, intimidade, um coração que o busca não pelo que ele dá, mas pelo que ele é. João 4:23 registra Jesus dizendo ao povo: "Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem." O Pai procura. O Pai está ativamente buscando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não em forma, não em aparência, em espírito, com o espírito humano conectado ao Espírito de Deus. Em verdade, sem máscaras, sem performance, sem a hipocrisia religiosa que Jesus mais combateu em todo o seu ministério. E quando você jejua com esse coração, com o coração de quem busca o Pai, não o favor, não a solução, não o milagre, mas o próprio Pai, então algo acontece que nenhuma força demoníaca pode impedir. Você entra na zona de cobertura divina, onde o inimigo simplesmente não tem acesso. Não porque os demônios não existam, não porque as batalhas cessem, mas porque você está tão próximo de Deus, tão imerso na sua presença, tão coberto pelo seu espírito, que o inimigo olha para você e não consegue encontrar ponto de acesso. Não há medo para manipular, não há orgulho para explorar, não há distração para utilizar. Só Deus, só a sua presença. Só a sua paz que excede todo entendimento. E os demônios que eram tão barulhentos, tão presentes, tão persistentes, saem. Não porque você gritou mais alto, não porque você usou a fórmula certa, mas porque a presença de Deus que encheu o seu esvaziamento simplesmente não é compatível com a presença das trevas. Luz e trevas não coexistem. E quando você está cheio de luz, quando o jejum abriu espaço para que o Espírito Santo preenchesse cada canto do seu ser, as trevas não têm outra opção senão partir. Hoje se quebra sobre a sua vida todo o acesso que o inimigo construiu através de gerações. Hoje se fecha toda a porta que o medo, o orgulho, a desobediência ou a ignorância deixaram abertas. Hoje você recebe a clareza que buscou, a direção que esperou, a liberdade que parecia impossível e a paz que ultrapassava a sua compreensão. Não porque você mereceu, mas porque o sangue de Jesus foi suficiente. Sempre foi e sempre será. Que cada método de jejum que você praticar a partir de hoje não seja uma obrigação religiosa, mas um ato de amor. Um ato de um filho que quer o pai. Um ato de uma noiva que quer o noivo. Um ato de uma alma que descobriu que há algo incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que este mundo pode oferecer. E que esse algo é o próprio Deus. Encerra-se aqui esta mensagem com a palavra que encerra todas as mensagens, a promessa que sustenta toda a fé, o decreto que o próprio Deus pronunciou e que nenhuma força no céu, na terra ou debaixo da terra pode anular.
É a palavra de Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vá, com fé, com propósito, com o jejum como arma e a presença de Deus como destino. O inimigo já foi derrotado e você foi criado para viver essa vitória.